Vocês sabem que dia especial que é hoje? 10 de março. Essa data é uma data muito especial, mas é uma data que foi esquecida por muitos de nós, talvez, aqui presentes, muitos de nós às vezes não lembram dessa data. Hoje nós comemoramos o primeiro culto protestante realizado no Brasil. Vocês sabiam disso? Crianças, vocês sabiam disso? Dia 10 de março de 1557 foi o primeiro culto protestante realizado no Brasil. Aquele rapaz ali, Gaspar de Coligny, o almirante Gaspar de Coligny, sob o consentimento de João Calvino, enviou um monte de missionários franceses, que eles eram chamados de huguenotes. Eles foram enviados aqui para o Brasil. E eles vieram pregar a palavra de Deus aqui no Brasil. Sabe por que eles vieram? Porque eles amavam a palavra de Deus. E era muito importante para eles. Então eles vieram falar da verdade de Deus aqui no Brasil. E eles até morreram por isso. Entregaram suas vidas em amor à palavra de Deus. Hoje nós vamos ouvir uma história que conta de uma pessoa que também amava muito a palavra de Deus. Trata-se de Jeremias. O livro que Jeremias escreveu, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Esse Jeremias, ele era um profeta de Deus. Vocês sabem o que um profeta faz? Você sabe o que um profeta faz, Sofia? Não. Um profeta fala a palavra de Deus. Um profeta proclama a palavra de Deus aos outros. E Jeremias foi chamado por Deus para fazer isso. Jeremias, ele foi chamado por Deus para pregar a palavra dele às outras pessoas. E Deus falou para Jeremias, então, ir na nação de Israel e falar do amor dele, falar daquilo que Deus quer de cada um de nós. Porque o amor de Deus é muito grande. O amor de Deus é tão grande que ele entregou o seu filho Jesus para morrer por nós numa cruz. E então ele chamou Jeremias e falou para Jeremias pregar para eles. Só que o povo não recebeu a palavra de Deus. O povo não quis saber da palavra de Deus. Isso tudo por causa do pecado que habita nos nossos corações. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Não somos mesmo, Joshua? Sim. Sim, todos nós somos pecadores. E muitas vezes o pecado nos afasta de Deus. O pecado que habita em nós. E Jeremias foi lá e falou para eles do pecado, mas eles não receberam. E até prenderam Jeremias. Jeremias foi impedido de entrar no templo, de falar ao povo. Mas Jeremias, mesmo assim, ainda pregava a palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque para Jeremias, e para nós também deve ser do mesmo jeito, a palavra de Deus é mais importante do que todas as coisas. Gravem isso. A palavra de Deus é mais importante que todas as coisas. Vamos repetir todos juntos? A palavra de Deus é mais importante que todas as coisas. E Jeremias não tinha medo de falar de Jesus, de Deus. Não tinha medo de pregar a Deus a todas as pessoas. Mas, como ele estava preso, nós podemos perguntar, e agora? O que vai ser feito da palavra de Deus? Você acha que ela ficou impedida de chegar aos outros? Você acha que a palavra de Deus foi impedida de chegar aos outros? O que vocês acham, crianças? Foi ou não? Não foi. Sabe por quê? Deus chamou Jeremias e falou, Jeremias, escreve tudo que eu te disser, você escreve que vai ser lido no templo, diante dos príncipes, diante do rei. E Jeremias então chamou Baruque, um escrivão, e Baruque escreveu toda a palavra de Deus. E essa palavra de Deus foi lida diante do templo, diante dos príncipes e diante do rei. Mas sabe o que aconteceu com a palavra quando ela foi lida diante do rei?
Alguém sabe? Você sabe o que aconteceu com ela, Arthur? O rei pegou a palavra de Deus e jogou no fogo. E queimou toda a palavra de Deus que o escrivão Baruque tinha escrevido. Mas você acha que a palavra de Deus acabou ali? Não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é mais poderosa do que todas as coisas. Grava isso. A palavra de Deus é mais poderosa do que todas as coisas. Vamos repetir todos juntos? A palavra de Deus é mais poderosa do que todas as coisas. Deus disse então para Jeremias: chama Baruque e reescreve toda a palavra de Deus. E Baruque reescreveu tudo. E então Jeremias ainda foi liberto da prisão e continuou pregando ao povo. Mas acontece que os príncipes colocaram de novo a mão em cima de Jeremias e sabe o que fizeram com ele? Jogaram ele dentro de um poço, dentro de uma cisterna. E Jeremias ficou lá dentro dessa cisterna. Tudo isso por causa da palavra de Deus. Mas o Senhor foi misericordioso com Jeremias e o retirou de lá. E então algumas pessoas foram lá e puxaram Jeremias lá de dentro. E diante de tudo isso, você acha que Jeremias ainda ficou com medo e não pregou a palavra de Deus? Não. Jeremias pregou a palavra de Deus durante toda a sua vida. Ele anunciou a palavra de Deus a todos os povos. Deus espera, criança, Deus espera de você, criança, que já tem Jesus no coração, que assim como Jeremias, faça isso, anuncie a palavra dele a todas as pessoas. Deus quer que você, assim como Jeremias, pregue lá na sua escola, aos seus coleguinhas, quando você estiver jogando futebol, quando as meninas, vocês crianças, meninas, quando estiver brincando de boneca, que vocês então possam falar de Jesus para as outras pessoas. Por quê? Porque a palavra dele é mais importante do que tudo, mais importante até mesmo do que a nossa vida. E quando você tiver medo de falar, quando você tiver medo de pregar, quando você achar que o seu coleguinha vai zombar de você, não vai querer te ouvir, não se preocupe com isso. Lembre de outra coisa que nós falamos: a palavra de Deus é mais poderosa do que todas as coisas. A palavra de Deus é tão poderosa que, embora ela tivesse sido jogada no fogo, embora muitas pessoas tivessem sido mortas por causa dela, ela chegou até nós. E quanto vale esse livro para você? Vamos falar de Deus para todos os outros. Porque por causa do pecado, Cristo morreu numa cruz. Mas Ele ressuscitou para nos dar um presente, que é a salvação. Por isso você que tem Jesus no coração, deve anunciar aos outros esse amor de Deus e esse presente que é a salvação em Cristo Jesus. E se você é criança que não tem Jesus no coração, e você é adulto que não tem Jesus no coração, e quer receber esse Jesus no seu coração, e quer ser como Jeremias, como aqueles huguenotes, aqueles franceses que vieram para o Brasil, que nós comemoramos hoje o primeiro culto protestante. Se você quer ser como eles, recebendo Jesus no seu coração, basta você dizer sim, eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador, e eu recebo Ele, e assim você pode ser essa pessoa que proclama o Evangelho. Jeremias, até o seu último dia de vida, ele pregou o Evangelho a todas as pessoas. E aqueles huguenotes, como eu disse no início, que vieram para o Brasil, eles amaram a palavra de Deus. Esse livro era muito importante para eles. E eles morreram por causa deles. E deixaram um presente para nós, que é a primeira confissão de fé redigida no Brasil. Eles foram traídos e foram aprisionados. E exigiram deles que escrevessem tudo aquilo que eles criam. E numa prisão,
Somente em posse de uma Bíblia, eles então redigiram a Confissão de Fé da Guanabara. E após eles redigirem isso, eles foram lançados no mar, 3 deles, para morrerem afogados. E deixaram esse presente para nós. Tanto Jeremias, quanto esses huguenotes, quanto muitas outras pessoas, para todos eles, a Bíblia valia muito. Era muito importante, mais importante do que suas próprias vidas. E eu pergunto a vocês, quanto vale esse livro para vocês? Quanto vale esse livro para todos nós, igreja? Pais, mães, avós, tios, jovens, adolescentes. Quanto vale esse livro para você? Ele é mais importante do que tudo? Ele é mais poderoso do que tudo? Então vamos falar dele. Vamos falar dele no nosso trabalho. Vamos testemunhar de Jesus no nosso trabalho. Você pode fazer isso todos os dias, assim como Jeremias fez. Jeremias foi chamado para pregar a palavra de Deus. E ele foi e pregou. E não havia nada que o impedia. E é assim que nós devemos fazer. Acontece que muitas vezes nós somos impedidos de pregar a palavra de Deus por causa da vergonha, por causa do medo do que as pessoas podem falar, por causa do medo de perder o nosso emprego e por um monte de outras coisas. Às vezes nós somos incapazes de pregar a palavra de Deus porque nós não temos o costume de ler a Bíblia. E como que nós vamos falar daquilo que nós não sabemos? Às vezes nós temos medo ou não pregamos a palavra de Deus porque não sabemos o que falar, mas nós precisamos buscar. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera dessa igreja colocada neste lugar. Anunciar a palavra de Deus a todas essas pessoas, todas as pessoas. Lembra dos princípios? A palavra de Deus é mais importante do que todas as coisas. A palavra de Deus é mais poderosa do que todas as coisas. Proclame a palavra de Deus. Proclame o amor de Cristo. Não tenha medo. Não pense que não vai adiantar. A palavra de Deus não volta vazia. Seja onde for, em qualquer situação, em qualquer circunstância, anuncie a palavra de Deus. Vamos orar?